Ontem a gente recebeu mais petróleo do que nunca passou pelo estreito. Você provavelmente viu isso. É um jorro de petróleo. O estreito está totalmente aberto. Você sabe disso. E nós somos o jorro. Vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. Bom, esse foi o presidente Trump há mais ou menos 2 semanas, falando sobre como há um verdadeiro jorro de petróleo. O Estreito de Hormuz está aberto, está tudo pronto para seguir em frente. Então, Chris Martenson, é ótimo ter você de volta ao programa hoje. Fundador e CEO da Peak Prosperity, pesquisador econômico, futurista e, se eu puder dizer assim, um verdadeiro especialista em tudo que envolve petróleo, gás e energia no mundo. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Obrigado. É muito bom estar de volta com você e com seu público, claro. Tem tanta coisa acontecendo. Mal posso esperar para entrar nesse assunto. Certo, vamos direto ao ponto. Vamos começar por essa afirmação. Isso foi há algumas semanas, mas a ideia era que agora, 2 semanas depois, tudo já deveria estar basicamente como antes da guerra no Iraque. Os preços da gasolina deveriam estar caindo. Na verdade, o presidente Trump enviou uma carta irritada na semana passada para as empresas de petróleo dos Estados Unidos, dizendo que elas deveriam começar a ajustar o preço da gasolina de acordo com o preço do petróleo, ou ele ficaria bravo. Então, o que você acha disso? Bom, primeiro, essa afirmação dele de que isso é um jato de petróleo, que é o maior volume que já passou pelo estreito, não é verdade. Ele estava se referindo a um único dia, em que passaram 19,1 milhões de barris, o que é bom. Mas eu só quero colocar isso em contexto. A média de todo o ano de 2025 antes da guerra era de 21 milhões de barris por dia, contando petróleo e derivados. Então foi, digamos, um pouco de exagero. Foi uma declaração ousada, é verdade. E além disso, quando ele disse que o estreito está aberto, isso também não é verdade. Porque veja, há muitos navios que não estão passando agora. E a gente está falando especificamente de petróleo. A gente devia focar nos petroleiros. Tudo bem, eu concordo com isso, mas, na verdade, o que a gente tem agora é uma policrise. Tá faltando enxofre, tá faltando hélio, tá faltando GNL, tá faltando derivados de petróleo, tá faltando ureia e fertilizante, tá faltando um monte de coisa. E tudo isso tá indo em navios cargueiros, graneleiros, todos esses outros tipos de navio que não estão navegando agora. Então o estreito não está aberto, pelo menos se a gente olhar para os números. Então, qual é a situação, afinal, se não aumentou? Acho que vi, talvez anteontem, que estamos em cerca de 1/3 do fluxo normal de forma rotineira, porque o comentário do presidente Trump foi de 19 milhões de barris por dia, dando a entender que esse seria o fluxo atual. Mas eu vi ontem, ou anteontem, que o fluxo está em mais ou menos 1/3. É melhor do que estava, mas ainda não chega a 2/3. Bom, tem 2 coisas que a gente precisa ter em mente: estoques e fluxos. Primeiro, tinha um monte de navios que ficaram presos no Golfo Pérsico, porque quando a guerra começou, eles não podiam sair. Então ficaram lá parados, flutuando, cheios de cracas. As tripulações coitadas, passando dia após dia naquele calor. Deve ter sido bem difícil para eles. Mas enfim, tem muito petróleo flutuando por aí. Quando isso começar a sair, isso não quer dizer que as coisas voltaram ao normal. Antes da guerra, funcionava assim. O petróleo era bombeado dos campos, ia para tanques de armazenamento, uma parte seguia para as refinarias para ser processada e outra parte era carregada nos navios. Então você tinha o fluxo saindo e também os estoques acumulados ali. Aí veio a guerra e muita coisa foi danificada, inclusive infraestrutura essencial. A gente ainda não sabe exatamente quanto, mas já está claro que vai ser preciso fazer reparos em algumas refinarias que foram atingidas no Catar, em Omã, na Arábia Saudita e até no Kuwait. Então tem isso.
Agora, o fato de existir todo esse petróleo flutuando, pronto para sair de uma vez, não pode ser usado como medida de nada, além do simples fato de que muito petróleo acabou saindo de repente. O que a gente realmente quer ver é o retorno a um equilíbrio constante. Navios chegando, navios saindo, e todos aqueles campos voltando a produzir nas taxas normais. Aí sim, isso seria uma normalização completa. That will be the full normalization. Falando em normalização, uma das coisas, e acho que a gente comentou sobre isso quando você esteve no programa, antes de chegarmos ao memorando de entendimento, é que muita gente no setor vinha alertando, lá no começo, até antes do cessar-fogo, sobre o chamado shut-in oil, o fechamento de poços. Quando todos os tanques de armazenamento ficaram cheios nos países do Golfo e até no Irã, eles teriam que parar a produção, porque não havia mais onde colocar o petróleo, já que não podiam embarcar em navios. E ninguém sabia o que ia acontecer quando começassem a abrir as válvulas de novo. Você pode contar pra gente como esse processo está indo agora, que já temos alguns dados? Pelo que parece, já houve algumas retomadas de produção em campo, mas eu ainda não tenho dados confiáveis sobre isso. O que disseram foi basicamente, olha, voltamos a bombear. Só que ainda existem campos que continuam parados. Eu acredito que o campo de Qurna 2, no Iraque, ainda está totalmente fechado, porque o país tinha menor capacidade de armazenamento para continuar bombeando. Então eles tiveram que interromper a produção muito rápido. Quando eles finalmente conseguirem liberar tudo que está nos tanques, que já estão cheios até o limite, e nem são tantos assim, aí sim vão poder começar a reativar o campo. Por enquanto, a gente ainda não sabe o que vai acontecer lá. Mas o que normalmente ocorre, especialmente com esse tipo de campo que eles têm por lá, é que quando você desliga e depois liga de novo, acaba tendo um pouco de dano. Eles não voltam exatamente como eram antes. São coisas subterrâneas muito complexas, geologia, rachaduras, fissuras, pressões diferentes, esse tipo de coisa. E os engenheiros de campo fazem um trabalho incrível, comprimindo esses reservatórios lá embaixo, pelas bordas, com injeções de água. Se você interrompe isso, tudo meio que se reorganiza sozinho, e depois eles têm que reativar tudo de novo. Então, normalmente, não é o ideal. Você não quer ficar ligando e desligando campos o tempo todo. Campos de gás são outra história. Mas campos de petróleo, ainda vamos ver que tipo de dano pode acontecer ali. Pode ser mínimo, pode ser significativo. Uns 4, 5, 6, 7% da produção do campo podem ter dificuldade para voltar ao que eram. E qual é o impacto disso? Eu sei que você tem publicado algumas coisas recentemente sobre a reserva estratégica de petróleo. Já já eu vou te pedir para falar sobre isso. Mas uma coisa que eu lembro, quando a gente conversou antes do acordo ser assinado, você disse, bom, claro, naquela época a gente tinha bloqueios dos dois lados, tudo estava parado. E você comentou, assim que isso for resolvido e as coisas voltarem a funcionar, ainda vai levar um tempo. Você chegou a estimar alguns meses até chegar a 50%, depois 80%, e só no fim do ano para voltar ao normal. E você disse que isso poderia causar uma alta significativa nos preços do petróleo mais para o fim do verão, começo do outono. Agora que você já tem dados, pode atualizar para a gente como está essa situação? Isso tem sido realmente fascinante e, ao mesmo tempo, confuso, de tentar entender, porque, primeiro, eu nunca imaginei, nem nos meus sonhos mais loucos, que os estoques de petróleo acima do solo, e até mesmo os subterrâneos, como a reserva estratégica de petróleo, junto com os estoques comerciais, fossem sendo reduzidos assim no mundo todo. Eu nunca achei que isso pudesse acontecer sem algum tipo de ajuste de preço. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Por enquanto, com os melhores dados que temos, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de barris de petróleo deixaram de sair do Golfo até agora, durante o andamento dessa guerra. E isso já inclui tudo o que efetivamente foi exportado.
O que não saiu. Daniel, isso representa 13 dias de produção. 13 dias de produção e consumo no mundo todo. Não são só 13 dias no Golfo. Quero dizer, são 13 dias de petróleo que o mundo não tem e não pode queimar. E esse petróleo não estava disponível para uso econômico. Então isso vai deixar uma marca enorme em algum lugar. A gente só não sabe ainda como tudo isso vai se resolver. Mas o petróleo está a 70 agora, um pouco abaixo de 70 nos Estados Unidos. Vamos arredondar para 70 no Brent. A gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco. E isso não tem nada a ver com demanda. Nos Estados Unidos, a demanda por petróleo subiu 2,9% em relação ao ano passado. Os voos aumentaram 1,9% no mundo, também em relação ao ano passado. Ou seja, a demanda está totalmente presente. Por mais louco que pareça, a gente ainda está com falta. Mesmo com mais ou menos 1/3 dos fluxos do Golfo já restabelecidos, ainda não é suficiente. Isso deixa a gente, sei lá, com uns 6 ou 7 milhões de barris por dia simplesmente desaparecidos nesse momento. E isso está fazendo a gente consumir cada vez mais os estoques. Em algum momento isso vai ter que se resolver. Espero que não de forma violenta, e quando eu digo violenta, quero dizer economicamente violenta. Se a gente chegar ao fundo dos tanques, vai ser uma grande crise. Aí vem racionamento de gasolina, apagões, aquele corre todo com câmeras térmicas e centros de dados para tentar coordenar a resposta. Eu estou um pouco preocupado que seja para aí que a coisa está indo. Explica pra gente como isso pode funcionar, porque eu tenho que confessar que também fiquei intrigado. Pelo que eu entendo dos fundamentos da indústria global de petróleo e gás, oferta, demanda e tudo mais, se a gente olhar, por exemplo, para aquele exercício chamado Oil Shock Wave, acho que foi em 2005, e outros parecidos, eles simulavam uma queda de mais ou menos 5% na oferta, e isso gerava impactos catastróficos em cadeia. E agora a gente teve algo ainda maior. E mesmo assim, não vimos nenhuma fração daqueles efeitos até agora. Então, o que eles erraram lá em 2005, no Oil Shock Wave, ou o que mudou de lá para cá? Porque é isso que a gente está fazendo. Ou será que esse dia cheio de problemas ainda está por vir lá no horizonte? Acho que é a opção C. Eu não tenho muitas boas explicações para o que a gente está vendo agora, a não ser que isso é uma forma absurdamente irresponsável de conduzir os negócios. Posso falar rapidinho sobre a dinâmica do mercado de petróleo, por favor? Vou abrir aqui um gráfico rápido. Então isso é algo que eu chamo de Fat Pipe, é um conteúdo que eu faço para os assinantes. E esse aqui eu preparei hoje de manhã, aqui eu estou citando a HFI Research. Eles publicaram um gráfico excelente, fazem um trabalho realmente muito bom, eu gosto muito do que eles fazem. E aqui eles destacam que estamos vendo isso no Brent. O Brent é um tipo de petróleo, mas existem 2 grandes contratos no Atlântico. Um é o WTI, que é o dos Estados Unidos. E esse aqui é o Brent, o petróleo Brent. E o que acontece é que as posições vendidas nos contratos de Brent estão no nível mais alto da história. Isso quer dizer que os traders, entre aspas, traders, estão mais vendidos do que nunca. Estão super vendidos justamente no momento em que os estoques estão nos níveis mais baixos de todos os tempos. Normalmente o que sempre aconteceu lá no episódio do Oil Shock Wave de 2005 é que quando os estoques caem, os preços começam a se ajustar muito rápido. Mas nesse caso, eles não estão se ajustando, porque por algum motivo, esses traders estão no limite máximo de posição vendida que conseguem ter. Essa é uma forma de olhar para a situação. E aí eu tenho aqui, o John Kemp trouxe uma análise. Desculpa, Chris, se eu puder. Você pode explicar rapidinho o que significa estar vendido? Certo. Então, se você ou eu quiséssemos participar, especular no mercado de petróleo, a gente abriria uma conta de negociação de futuros. E aí tem 2 opções que dá para escolher. Você pode ficar comprado em petróleo, ou seja, comprar um contrato, ou pode ficar vendido, que é quando você vende um contrato.
Agora, para a maioria das pessoas, para a maioria dos traders, a verdade é que, Daniel, você nunca vai produzir um barril de petróleo. E eu nunca vou receber um. A gente não é produtor nem consumidor de verdade nessa história. Mas somos especuladores. E os especuladores dominam esses mercados, certo? Então, o volume de negociações de papel no mercado de petróleo costuma ser mais ou menos 50-1, comparado à produção e ao consumo reais. Então tem muito dinheiro envolvido aí, apostando. O preço do petróleo vai subir ou vai cair? Quando você está short, quer dizer que está apostando que o preço do petróleo vai cair. Então eu vendo petróleo, fico vendido. Pego um desses contratos e vendo, e alguém do outro lado compra. Agora eles estão no máximo de posição vendida. Ou seja, a relação entre quantas apostas de alta eles têm e quantas apostas de baixa eles têm está no ponto mais extremo já registrado, pelo menos nesses 15 anos de dados. Esse gráfico aqui é do John Kemp e ele mostra exatamente essa relação. Na parte de baixo está a porcentagem, tipo 100%. E se você vai até o fim dessa curva, é o ponto mais extremo de todos. Você nunca esteve tão vendido, quer dizer, tão comprado. Aqui a posição está no extremo mais alto. Isso mostra a proporção. Os gestores de fundos costumavam estar numa relação de 20-1, comprados contra vendidos, ou seja, extremamente comprados. Em março de 2026, no dia 31, essa relação era de 12-1, comprados contra vendidos. E agora, só alguns meses depois, março, abril, maio, junho, chegamos ao percentil zero. Isso quer dizer que, nos últimos 15 anos de dados, desde 2011 até 2026, os gestores de fundos nunca estiveram tão pessimistas em relação ao petróleo. Nunca tomaram uma posição tão extrema, apostando que o preço do petróleo vai cair. Normalmente, alguém só tomaria uma posição tão extrema assim se tivesse confiança em uma de talvez 3 possibilidades. Eu só vejo 3 explicações para isso. Primeira, há uma grande recessão em andamento, que só eles sabem. O resto de nós ainda não ouviu falar, então eles estão prevendo uma destruição enorme da demanda. Segunda, não existe risco nessa história. Tipo, eles têm certeza absoluta de que os estreitos vão continuar abertos, que não há chance do acordo desmoronar, que os ataques à Rússia, sabe, vão parar imediatamente. Nenhum risco. Obviamente isso é absurdo, porque esse é um dos momentos de maior risco que eu consigo imaginar. Ou terceira, alguém está entrando nesses mercados e fazendo ordens de venda a descoberto, sem se importar com as condições econômicas reais ou com o nível de risco. E essa seria a hipótese de que é o nosso governo ou algo equivalente chegando e dizendo queremos o preço do petróleo mais baixo. E eles conseguiram fazer isso acontecer. Mas aí você mencionou o ponto curioso. O Trump ficando todo irritado, porque à medida que a gente empurra o preço do petróleo para baixo, eu acho que tem alguém ativamente controlando esse preço no mercado futuro. Só que existe outra realidade. No mundo da demanda e da oferta reais, onde os estoques de verdade importam, aqui nos Estados Unidos, os estoques de gasolina e diesel estão muito abaixo da média dos últimos 5 anos. Tão baixos mesmo. E quando os estoques estão baixos, os varejistas, e acho que o Trump chegou a apontar o canhão dele para os varejistas, ele disse algo como esses postos estão explorando as pessoas. Mas ele não entende como isso funciona. Eles não são quem define o preço nessa história. Eles não definem o preço. Os caminhões-tanque chegam dos centros de distribuição. E esses centros já têm um preço definido, certo? Mas os centros de distribuição são quem define o preço? Não. Eles estão todos disputando o que tiver disponível de petróleo, gás e diesel que sai das refinarias. E as refinarias são elas que definem o preço. Também não. Elas estão operando no limite, fazendo o máximo que conseguem e depois vendem o produto pelo preço que o mercado de lances estiver pagando. O que o Trump não entende nessa história é que o mercado de petróleo, do refinador até o posto de gasolina, é capitalismo puro. É simplesmente oferta e demanda. As pessoas estão dando lances pelos produtos.
E se você tentar forçar o preço para baixo, se disser, por exemplo, vou obrigar os postos a cobrar 2,50 e não 4 dólares pelo galão, eles vão perder 1,50 dólar, vão quebrar e não vai ter gasolina nas bombas. Eu vou obrigar os distribuidores a vender por esse preço. Bom, então eles não vão conseguir fazer oferta nenhuma daqui, porque sabe o que vai acontecer? As refinarias vão pegar o produto, colocar num navio e vender para quem, em qualquer lugar do mundo, estiver disposto a pagar 4 dólares por galão. Então, a menos que o Trump esteja disposto a literalmente quebrar todo o mercado global de petróleo e a nossa posição dentro dele, o que seria uma das coisas mais insanas de todas, essa é a situação. O preço aparente do petróleo, aquele que aparece nos contratos futuros, é de 70 dólares. Mas o preço real, o que a gente paga na bomba, corresponde a um petróleo que está entre 100 e 110 dólares. E isso tem motivos que são compreensíveis e explicáveis. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vou te mostrar algumas coisas e quero que me explique como essas duas podem coexistir. A primeira é o seguinte, você mencionou isso há pouco. Estou mostrando aqui o WTI. Dá para ver que neste momento ele está sendo negociado a 68 dólares, o que parece bem baixo. E dá para ver o que aconteceu nos últimos meses durante toda essa guerra e como ele chegou nesse ponto mais baixo aqui. Certo, isso é uma coisa. Agora deixa eu te mostrar outra, que é o que chamam de preço à vista. Ou seja, o preço que um barril real de petróleo está sendo vendido agora. São 104 dólares. Então, como é que a gente concilia essas duas coisas? Se eu conseguir fazer meu computador parar de travar, 104 dólares é bem diferente, né? Quer dizer, quase 35, 36 dólares de diferença entre um e outro. E me corrija se eu estiver errado, mas é isso. Quando a gente fala sobre o preço que as companhias de combustível, ou seja lá quem for, realmente vão cobrar por um galão de gasolina, esse valor é baseado no que elas pagaram pelo combustível, certo? Quer dizer, no petróleo que é transformado em gasolina, e não nesse preço de papel, né? Bom, isso é verdade. Mas tem um detalhe aí. Acontece que enquanto eu ou você poderíamos negociar contratos futuros de petróleo a 68 dólares o barril, só por diversão, existem participantes legítimos nesse mercado, como produtores de verdade, que vendem seu petróleo antecipadamente. Por exemplo, eu sou um produtor de petróleo. Tenho poços no Texas. Decido que quero travar um preço para dezembro, porque sei que vou ter petróleo saindo do chão em dezembro, mas quero garantir esse valor agora. Então eu posso vender esse contrato e depois vou entregar esse petróleo. E tem também quem vai comprar esse petróleo, as refinarias, por exemplo. Mesmo que o preço à vista hoje esteja em 100, tudo que elas precisam fazer é olhar um mês à frente, certo? E comprar esse petróleo para entrega daqui a um mês, no mercado futuro, e depois receber a entrega. Agora, de onde vem essa entrega? Normalmente, um dos grandes centros de distribuição é Cushing, em Oklahoma. Lá tem um monte de tanques de armazenamento, dezenas, talvez até centenas. E nesse momento está tudo lotado, está praticamente no limite, quase sem espaço sobrando. Então a minha preocupação é a seguinte, vai ter um monte de refinarias legítimas que decidiram, sabe de uma coisa, não vou pagar 100 dólares hoje, vou dar uma ajustada aqui, espero um pouco e pago 70 no mês que vem. Elas podem comprar um contrato de curto prazo por 70 dólares e receber a entrega. Mas e se, quando chegar a hora, as pessoas que venderam esses contratos não tiverem nada para entregar? É aí que as coisas começam a desandar. E eu não sei por quanto tempo ainda dá para continuar nesse jogo de gato e rato. Mas a gente viu o Trump. E uma coisa que eu gosto nele é que quando ele fala, ele não tem filtro nenhum, né? Então faz só 2 semanas que ele disse algo tipo, olha, a gente está há umas 4 semanas do Armagedon, basicamente, de uma catástrofe econômica, o fundo do poço, sabe, que tudo vai acabar.
Então, era aí que ele estava há 4 semanas. E as tendências 2 semanas atrás só continuaram, Daniel. A gente está caminhando para alguma coisa aqui, a menos que algo mude de verdade. E é por isso que o estreito precisa abrir. Nesse caso, simplesmente precisa. It just has to, in this case. Você comentou mais cedo no programa, e eu vi aqui na sua conta do X, que você tem feito algumas postagens recentes sobre a reserva estratégica de petróleo e que tem algumas preocupações com isso. Pode contar pra gente quais são? Yeah, so the Strategic Petroleum Reserve is Então, a reserva estratégica de petróleo é... Espera um segundo. Deixa eu pegar umas informações aqui, tá? Vamos lá. Muita gente fala sobre isso. Eu pensei, sabe o que a gente devia fazer? A gente devia parar um pouco e garantir que todo mundo entenda do que estamos falando. Todo mundo já viu esses gráficos. Aqui mostra a quantidade de petróleo na reserva estratégica, começando lá em 1980. Ela chegou a quase 740 milhões de barris. E depois vem aquela grande venda em 2022, no governo Biden. E agora estamos aqui no governo Trump. E, aliás, temos hoje mais ou menos a mesma quantidade na reserva que tínhamos em 1983. Eu li o relatório inteiro. Um bom relatório, por sinal. And so I read this whole report. It was a nice report. It's 10 years old, but it's a great report. Esse relatório já tem uns 10 anos, mas é muito bom para entender o que realmente acontece no SPR. Ele traz muitos detalhes que são bem importantes. Quando a gente fala em SPR, estamos falando de 4 grandes locais ao longo da costa do Golfo. E aqui em Nova Orleans fica o escritório de gestão do projeto. Então temos Baton Rouge, Lake Charles, Port Arthur e Freeport. Eu sou do tipo que gosta de ver para crer. O que isso quer dizer, afinal? Essas são as instalações. Se você sobrevoasse esses lugares, é isso que veria. O Bryan Mound tem alguns tanques de armazenamento acima do solo, mas todos os outros ficam abaixo da terra. E o que são? Cavernas de sal. E são muitas cavernas de sal. Quantas? No total, 60. Cada um desses locais tem várias, e cada um tem suas próprias características. Quanto pode armazenar e com que velocidade o petróleo pode ser retirado. Aliás, elas foram projetadas coletivamente para liberar até 4,4 milhões de barris por dia, se fosse necessário. Mas a gente não precisou disso. A gente vinha liberando mais ou menos 1,3 milhão de barris por dia até a semana passada, quando reduziram bastante, para um pouco menos de 0,8 por dia. E essas cavernas de sal é literalmente um buraco enorme no chão. Eles bombeiam água para a parte de baixo, e isso faz o petróleo subir quando estão tirando o óleo. Ou então fazem o contrário, empurram o petróleo para dentro e a pressão faz a água sair. E é só isso. O processo inteiro é basicamente bombear para dentro, para fora, para dentro, para fora. Mas uma parte dessa dinâmica que eu achei importante as pessoas entenderem é que as primeiras cavernas, bom, isso vem lá do embargo do petróleo de 1973, o embargo árabe do petróleo. Isso acabou em março de 1974. Naquele ano, o Congresso pensou, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Então correram e disseram, bom, o que dá para fazer? Aí alguém teve uma ideia brilhante. Ei, a gente tem essas cavernas de sal antigas, de onde a Morton Salt e outras empresas tiravam sal. Por que não encher essas cavernas com petróleo? Ideia interessante, porque o petróleo não dissolve o sal. Então é bem estável. E foi isso que fizeram. Mas aquelas primeiras cavernas, Daniel, eram chamadas de cavernas da reserva de armazenamento inicial, ou cavernas ESR. Elas não foram projetadas para armazenar petróleo. Foram feitas para extrair sal do solo, de forma barata. Então, elas não são muito estáveis, e são conhecidas como cavernas de esvaziamento de ciclo único. Ou seja, se você vai retirar o petróleo dali, faz isso uma vez só. Depois disso, a caverna fica danificada. Provavelmente não dá para usar de novo, né? E isso acontece porque elas têm esses formatos meio estranhos. Quando você tira o petróleo de dentro, elas simplesmente desabam, certo? Então, quando projetaram as novas, fizeram desse jeito aqui. Elas são estáveis, aguentam vários ciclos, foram feitas para 5 ciclos, e é isso que conseguem fazer.
Mas o que é importante destacar aqui é que a gente tem cerca de 130 milhões de barris nessas cavernas do ESR, que são de uso único. Então, se a gente esvaziar isso, se tirar tudo, não vai ter mais essa capacidade de armazenamento para encher de novo no futuro. Vamos ter que fazer outra coisa, tipo construir mais, fazer novas cavernas. Mas, na minha opinião, seria extremamente irresponsável usar esse estoque, entende? Se o preço do petróleo está em 70, por que a gente estaria esvaziando cavernas que vão ser danificadas de forma permanente? Espero que a gente não seja tão burro assim e que não esteja fazendo isso. Mas é difícil conseguir dados reais de cada caverna individual do Departamento de Energia. Bem difícil. Enfim, essa é uma parte da realidade. Achei que seria útil as pessoas entenderem que quando a gente fala em SPR, estamos falando de 60 buracos no chão, alguns deles de uso único. E é bastante coisa. Lá em Shakhtov, quase toda a capacidade de armazenamento naquele único local é toda ESR. Foi o primeiro que eles fizeram. Então eu passei rapidamente por algumas ideias aqui. E se a gente disser, bom, vamos ver. Aqui eles dizem nessa tabela daquele grande relatório que o limite máximo de retirada é nunca deixar o nível cair abaixo de 10% em qualquer uma das cavernas. Então, se ele pudesse armazenar 10 milhões de barris, você teria que deixar 1 milhão lá dentro. Existe um limite máximo de retirada, e isso define o piso de quanto a gente realmente pode tirar. Caso contrário, você acaba danificando os diferentes tipos de cavernas, tenham sido projetadas para isso ou não. Aí a gente pensou, ok, quanto é 10%? Bom, a capacidade era de 713 milhões de barris. Isso quer dizer que 71 milhões de barris são intocáveis, no mínimo. Então sabemos, certo? Não dá para mexer nisso, tudo bem. E quanto sobra, de fato? Na época em que eu preparei esse relatório, havia 331 milhões de barris. Acho que agora tem 325, porque diminuiu um pouco. De qualquer forma, se a gente disser que não vai mexer nos 130, nem nesses outros mínimos, isso quer dizer que temos, 143 milhões de barris restantes que poderíamos tentar usar neste momento. Aí você pergunta, tá, 9 milhões de barris por semana, quanto tempo isso nos dá? Isso dá mais ou menos 16 semanas a partir do momento em que eu divulguei isso na semana passada. Ou seja, até o dia 4 de outubro, no máximo. Mas tem mais uma coisa que eu queria mencionar aqui, e tem muitos detalhes que eu não preciso entrar agora. O Pepe Escobar relatou que o Departamento de Guerra agora diz que, na verdade, 243 milhões é o mínimo. Não é exatamente aquilo que a gente pensava. O que eu descobri depois é que existe uma exigência legal que impede que o nível caia abaixo de 243 milhões de barris sem autorização do Departamento de Defesa. Então eles poderiam dar essa permissão. Eu não sei por que fariam isso, mas é por isso que o Departamento de Guerra precisa ser consultado. Porque se a gente entrar numa guerra, vai precisar desse petróleo para conduzir essa guerra. Então, se a gente disser, tá bom, 243 milhões de barris, essa é a linha que não pode ser cruzada. Bem, se for isso e a gente deixar uma reserva mínima de 10%, na semana passada a gente só teria petróleo para mais ou menos 2 semanas. Eu acho que estamos realmente perto do limite. A menos que a gente decida ignorar as regras e danificar as cavernas de armazenamento, bom, até poderíamos, mas isso seria uma irresponsabilidade absurda, completamente absurda. E Chris, qual é a taxa atual? Você disse que era 1,3 ou algo assim que a gente estava usando antes. Qual é agora, o dado mais recente? A última é que a gente retirou 5 milhões e meio de barris na semana passada. Então 5,5 dividido por 7. Certo, então ainda é menos de 1, mas está ali, sei lá, 0,8, 0,9, algo assim. E nesse ritmo, foi o que você disse, ou a gente não pode baixar mais sem danificar as cavernas, ou vai ter que começar a reduzir a reserva estratégica das Forças Armadas, caso precise.
vai ter que fazer uma dessas duas coisas se mantiver em 0,8, 0,9. Essa afirmação está correta? É sim, é sim. Não, a gente está caminhando rápido para um tipo de decisão muito importante que vai ter que ser tomada. Pois é. E eu nunca imaginei que o nosso país fosse ser tão irresponsável assim. Mas é onde a gente chegou. E existe alguma esperança? Na verdade, antes mesmo de fazer essa pergunta, deixa eu te mostrar algo que o vice-presidente disse no dia 1º de julho sobre como ele enxerga o setor. O estreito está aberto no sentido de que, para o tráfego de petróleo, a gente está vendo mais petróleo saindo do Estreito de Hormuz. Em alguns dias, na verdade, sai até mais petróleo do que saía antes da guerra começar. Então existe esse sinal de que a economia mundial do petróleo está voltando a funcionar. Isso ainda vai levar um tempinho, mas os preços já caíram bastante. Agora, o que os céticos dizem é o seguinte: se você olhar para o número de navios que estão circulando, esse número está menor do que antes da guerra. Mas eles estão falando principalmente de navios de carga e outros tipos de embarcação. Pelo menos até agora, o que a gente viu é que o tráfego de petróleo já voltou ao nível de antes da guerra. Então existe alguma perspectiva de que a partir de agora e ao longo desta semana saia petróleo suficiente do Golfo Pérsico para que a gente não precise reduzir aqueles 800, 900 mil barris por dia? Bom, vamos falar sobre o que a gente estava fazendo com aquela liberação da reserva estratégica de petróleo. Então, para cada barril que a gente tirou da reserva até agora, como país, metade foi colocada num navio e mandada para fora, para algum lugar no exterior. A gente simplesmente vendeu. A gente só vendeu. É isso. Desculpa, antes de você continuar, quem é que se beneficia? O país se beneficia? Ou é só a empresa que realmente é dona desse petróleo que sai ganhando? Bom, esse é outro ponto interessante nessa história. Antes dessa operação em torno da guerra do Iraque, todas as liberações anteriores, e já houve várias vezes em que liberamos reservas da SPR, eram normalmente por causa de uma emergência nacional, tipo o furacão Katrina, um grande desastre natural, algo assim, certo? Pois é. Mas mesmo com o Biden fazendo isso, acho que como consequência das eleições de 2022, oficialmente o motivo era a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que deixou o mercado de petróleo completamente em pânico. A possível perda de 3 milhões de barris por dia, por causa das sanções, foi o que assustou o mercado e fez o preço disparar para $120 o barril, lá em 2022. Isso levou àquela liberação enorme da SPR. Em todas as anteriores, era uma transação em dinheiro. Haveria um preço de licitação, as empresas fariam suas ofertas. Eu imagino que quem oferecesse o valor mais alto, normalmente levaria, e aí pagaria em dinheiro. Esse dinheiro iria para o tesouro, e você ficaria com petróleo. Mas aqui é diferente. Eles estruturaram essas liberações lá no começo da guerra do Iraque de um jeito totalmente diferente. Elas vinham com um prêmio de 18% ou até 20%. Ou seja, se eu retirasse 1 milhão de barris, talvez tivesse que devolver 1,2 milhão depois. Então o que aconteceu foi que as empresas envolvidas nisso, como o petróleo estava muito caro naquele momento, mas mais barato no futuro, por causa dessa enorme backwardation, que é o termo usado no mercado futuro de petróleo, aproveitaram essa diferença. Então o futuro estava mais barato. Eles podiam realmente receber esse petróleo, vender para alguma empresa estrangeira e garantir que iam ter mais petróleo no futuro. Muito mais do que aquele prêmio de 20%. A diferença chegava a 30%, 35%. Ou seja, eles estavam basicamente imprimindo dinheiro. Tiravam o petróleo, vendiam para quem pagava mais e já deixavam garantida uma entrega futura. Mas aí vem o problema que eu comentei antes. As pessoas que compraram esses contratos para entrega futura vão exigir o recebimento do petróleo.
Então, esvaziar a reserva estratégica agora coloca mais petróleo no mercado, mas cria uma demanda extra lá na frente, a menos que esses contratos sejam quebrados. Então, agora que a gente está nessa situação, e pode ser que chegue lá por, acho que ela disse 10 de julho, que era a data exata, segundo sua avaliação anterior, se a gente mantiver esse ritmo de uso da reserva estratégica de petróleo, vamos chegar ao primeiro desses pontos de decisão. Ou vocês vão ter que, digamos, danificar as cavernas, ou vão ter que dizer para o Pete Hegseth, olha cara, desculpa, mas vamos pegar um pouco do seu petróleo. Uma dessas duas coisas vai ter que acontecer se a gente continuar assim. Isso está certo? Sim, totalmente correto. Mas eu imagino que o que eles vão fazer é começar a limitar de verdade as retiradas de petróleo antes de chegar a esse ponto. Isso seria o mais responsável a se fazer. Dizer algo como, olha, não vamos fazer mais liberações. E se você limitar a extração, isso vai acabar pressionando o preço do barril de petróleo para cima, não vai? Com certeza. Mas vamos deixar uma coisa clara. Colocar 1 milhão de barris de petróleo por dia, ou até 1,3 no mercado mundial, é algo enorme, certo? Não é tão grande quanto a China deixar de importar de 4 a 5 milhões de barris por dia. Mas enfim, é outra história. A gente tem visto mudanças e oscilações muito intensas em tudo isso. E eu ouço o vice-presidente J.D. Vance dizendo algo como: as coisas estão se recuperando, que eles vêm ao normal. Armando, nesse momento, estamos longe de qualquer coisa parecida com normalidade. É uma situação totalmente caótica, com fluxos para cá e para lá, tentando fazer as coisas voltarem a funcionar. Tem navios-tanque saindo do Golfo sem destino aparente. É tipo, tô indo embora. Eles simplesmente não têm um destino declarado. Vi alguns artigos que distorceram isso, dizendo que não há compradores por petróleo. Mas isso é diferente de não ter destino declarado. Eles só saíram, e aí, sabe, os corretores de petróleo vão resolver, descobrir para onde essa carga vai acabar indo. Vamos sair agora, enquanto ainda dá tempo. Acho que era isso, provavelmente. Com certeza. Eu faria isso num piscalhos. Então, isso está nos levando para um dilema de verdade aqui. Talvez ficção seja uma palavra forte, mas essa fachada que foi construída, de que está tudo bem, o preço do barril de petróleo está baixo, então o preço da gasolina também está baixo, e por isso não existe crise, está tudo certo, tudo funcionando, isso vai desabar. Alguma coisa vai ter que ceder daqui a uns 4 ou 5 dias, e alguma coisa vai ter que mudar. A gente não pode continuar sustentando essa ficção, esse mito, por muito mais tempo. Tô entendendo, certo? Olha, isso está absolutamente certo. E é por isso que eu acho que tem muita pressão nos bastidores para que o Trump volte a abrir isso. Sabe, quando eu disse que ele fez aquela declaração estranha, tipo, é uma catástrofe global, estamos há semanas disso, eu acho que ele levou uma bronca séria de gente que realmente entende do assunto. Acho que os executivos da indústria do petróleo, a gente sabia que, na semana anterior, eles tinham ido à Casa Branca, devem ter mostrado para ele a realidade da situação. Então, na minha visão, a realidade é que esse é o maior choque do petróleo da história mundial. São milhões e milhões de barris por dia que estão faltando, enquanto o maior choque anterior era de no máximo 1 a 1,5 milhão de barris por dia. Ou seja, esse é imensamente maior. A gente ainda está bem longe de ter um fluxo normal. E pelo que eu estou vendo até agora, Daniel, e eu tenho certeza de que você sabe mais sobre isso, acompanha isso de perto, mas de fora, parece para mim que o Irã está mantendo firme a posição nas negociações. Tipo, nós vamos controlar o estreito. Nós vamos cobrar por isso. Nós precisamos que o dinheiro seja liberado. Enfim, eles estão colocando as exigências na mesa. E eu acho que o Trump disse de jeito nenhum. Ou o estreito fica aberto, ou nada feito. Então, alguém vai ter que ceder nessa história muito em breve.
E eu acho que a gente vai descobrir isso provavelmente nas próximas semanas, porque os Estados Unidos precisam que o estreito continue aberto, mas não querem parecer que estão levando uma derrota no lado diplomático dessa questão. Mas precisam que ele fique aberto. Então essa é a tensão agora, e eu imagino que ela seja bem séria. That's the tension right now. It's pretty severe, I would imagine. Eu imagino que o lado iraniano esteja muito ciente disso. Eles provavelmente assistem ao seu programa. E considerando a participação deles na indústria do petróleo, devem estar bem atentos a tudo isso que você acabou de mencionar. Talvez até com acesso a algumas informações exclusivas, o que deixaria a posição deles nas negociações ainda mais firme. Porque eles cederiam, se no curto prazo podem conseguir algumas concessões ou causar algum impacto econômico nos Estados Unidos, algo que o presidente Trump certamente não vai querer enfrentar. Yep, no, I think we've both said Não. this, Acho que nós dois temos dito isso desde o começo. O tempo está a favor do Irã. Tudo o que eles precisam fazer é continuar levando isso adiante. E o ponto misterioso nessa história é porque a China está tão quieta, mas tenho certeza de que eles estão fazendo coisas nos bastidores que os beneficiam. things behind the scenes that benefit them. Bom, é aí que eu queria chegar agora, essa questão da China. Porque quando tudo isso começou e as pessoas olharam para a quantidade de petróleo, os 21 milhões de barris de petróleo e outros condensados e por aí vai, parecia que ia haver um choque enorme na economia global. Mas um dos motivos pelos quais isso foi amenizado é que a China começou, me corrija se eu estiver errado, acho que eles começaram a comprar cerca de 5 milhões de barris por dia a menos e passaram a usar o próprio estoque estratégico, que é bem maior que o nosso. E isso acabou segurando o preço para todo mundo. Então, em que ponto está agora? E qual é a estratégia da China, pelo que você consegue perceber? Well, in this we also had this whole Bom, junto com tudo isso, a gente também teve aquela delegação comercial no meio de toda essa história. O Trump foi para a China, levou um monte de CEOs de empresas de tecnologia, e ficou meio misterioso o que a gente realmente conseguiu com isso. Eu, sinceramente, não vi nada muito concreto saindo dali. Mas deve ter havido algum tipo de troca, algum quid pro quo. Eu acredito que foi nesse contexto. Logo depois daquela reunião, as importações da China despencaram. Foi uma queda brusca, bem intensa. Então a China decidiu de propósito usar parte das suas reservas estratégicas para ajudar a estabilizar os preços do petróleo no mercado mundial. to help stabilize world oil prices. If that was the quid, what was the pro quo, right? Se esse foi o quid, qual foi o pro quo? Pois é, eles tiraram alguma vantagem disso, certo? E a gente ainda não sabe o que é. Mas eu quero destacar uma coisa curiosa. Um dos principais produtos exportados para os Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano foi o que chamam de ouro não monetário. 47 bilhões de dólares, um recorde histórico, saíram do nosso país, cerca de 10 milhões de onças. Eu fico pensando se talvez tenha sido isso. Talvez, não sei. Não sei mesmo. Tem muita coisa estranha para esclarecer aqui, mas uma coisa é certa, a China tirou algum proveito disso. Certainly China got something out of it, you know, and E qual é a estratégia deles agora? Eles ainda estão usando a reserva estratégica de petróleo, tirando cerca de 5 milhões de barris por dia. well, a lot of those ships that left so far. Olha, muitos desses navios que já saíram até agora, os petroleiros carregados que realmente partiram, acho que cerca de metade acabou indo para a China. Então eles estão trazendo esses fluxos de volta neste momento. E a gente viu também, na verdade, algumas remessas iranianas indo para o Japão. Então estamos começando a ver esses fluxos indo para o Pacífico agora. De novo, eu acho que o Irã está fazendo isso porque neste momento é o que faz sentido fazer. Mas eles podem interromper tudo a qualquer momento também. Muita coisa vai depender do acontecer na próxima rodada de negociações. A lot depends on what's going to happen here at the next round of negotiations. Se tiver alguma coisa lá, a gente vai ver. Agora, antes de encerrar, falando sobre a indústria de petróleo e gás. A guerra entre Rússia e Ucrânia continua com bastante envolvimento. Os dois lados estão praticamente travando uma guerra de energia neste momento.
A situação evoluiu para o uso de drones de longo alcance e ataques com mísseis contra a infraestrutura de petróleo de cada um. E na noite passada, houve um ataque em Omsk, quando a Ucrânia atingiu, pela primeira vez, a maior refinaria de petróleo da Rússia. Foi um ataque com drone a uma distância de cerca de 3.000 quilômetros. Pelo que consegui apurar hoje de manhã, a Ucrânia lançou algo em torno de 700 drones em todo o território russo. Quase todos foram derrubados. O único, na verdade, que mostrou algum impacto real foi esse em Omsk. E parece que há 2 colunas de fumaça lá, na verdade umas 2 delas. Então parece que houve alguns acertos por ali até agora, pelo menos até o momento em que a gente se preparou para esse programa. Esses foram os únicos 2 que vimos confirmados como atingidos. Mas esse é grande. Essa refinaria de petróleo russa em Omsk parece bem grande. Captain pode nos essa Smalling desse tour. E essa explosão. Outra explosão. Olha só. Isso é realmente impressionante. A gente precisa falar sobre isso, porque em qualquer outro momento no passado, uma atividade desse tipo acontecendo na Rússia teria sido muito, mas muito positiva, digamos assim, para os preços do petróleo. Porque a Rússia não é só mais um país. Eles eram o segundo maior exportador do mundo, depois da Arábia Saudita, certo? E produzem muito petróleo, normalmente em torno de 9 milhões de barris por dia, e exportavam mais ou menos 5 milhões disso. Então é um assunto enorme, muito importante agora. Para mim é chocante, porque isso está a 3.000 quilômetros de distância, o que é realmente muito longe. Saiu hoje de manhã um artigo no Financial Times falando sobre como a Ucrânia tem recebido informações de mira vindas de fontes dos Estados Unidos, da inteligência e do exército americano. Então a gente está ajudando a Ucrânia a acertar o alvo, a chegar até lá, desviando das defesas aéreas que são móveis e podem ser reposicionadas. Por isso é preciso ter esse mapeamento em tempo real de como você vai, digamos assim, costurar o caminho e chegar até os alvos. E a gente tem ajudado nisso. E eu já tenho idade suficiente para ter uma visão meio arcaica, meio estranha, de que atacar ativamente uma superpotência nuclear, sem um conjunto claro de objetivos ou metas declaradas, provavelmente não é uma boa ideia. Mas enfim, tem gente que pensa diferente. Quer dizer, é claro que ninguém na Europa tem essa visão arcaica. Eles pensam algo como, continua cutucando para um lado e para o outro, porque a Rússia nunca vai fazer nada. Nem precisa se preocupar com isso. Eu me preocupo. E pelo visto você também. Sim. Então, coletivamente, isso é impressionante. Agora, a capacidade de refino da Rússia foi reduzida em 47%. Só isso já é uma perturbação catastrófica, digamos assim, no mercado global de petróleo. Talvez eles consigam consertar rápido. Os russos, historicamente, são muito bons em consertar as coisas depressa quando precisam. Mas é uma quantidade incrível de danos acontecendo e continua. Então, quando isso começou? Começou no dia 2 de março. E quando foi que a gente fechou o estreito e atacou o Irã? Dia 1º de março, ou 28 de fevereiro, dependendo de onde você considera a linha de data. Então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E é difícil não ver como algo coordenado, porque os Estados Unidos obviamente estão ajudando a Ucrânia nisso. A gente quer que isso esteja acontecendo. Se a gente não quisesse que a Ucrânia atacasse a infraestrutura de energia na Rússia, num momento delicado para os mercados globais de energia, a gente ligaria para eles e diria, parem com isso, ou vamos cortar toda a ajuda, certo? Mas não fizemos isso. Então isso significa que também queríamos que acontecesse. Agora a gente precisa começar a formular uma hipótese diferente, que é, por que os Estados Unidos querem uma interrupção tão grande nos mercados globais de energia? Será que não entendemos o papel da energia em manter toda essa economia mundial, superfinanciarizada e baseada no just-in-time funcionando? E por que a China e a Rússia estão tão relativamente quietas em relação a isso até agora? Tem muita coisa aqui que ainda não faz sentido.
E qual vai ser o impacto disso? Digo porque me parece que esse acontecimento de hoje vai ter um impacto negativo no que o presidente Trump quer, que é parar de usar mais da nossa reserva estratégica de petróleo e fazer com que saia mais óleo, não só do Estreito de Hormuz, mas também do mercado global. Isso incluiria a Rússia. Então parece que isso vai contra o que o presidente Trump quer. Estou entendendo certo? Ou estou perdendo alguma coisa? Não, você não está perdendo nada. E, aliás, a Rússia não exportava só petróleo. Eles eram grandes exportadores de produtos refinados, vamos chamar de diesel, querosene de aviação e gasolina por enquanto. Agora eles basicamente interromperam todas as exportações de gasolina. Na verdade, estão importando gasolina. Daniel, isso é como acordar e descobrir que o estado de Iowa teve que comprar milho. É algo que simplesmente não deveria acontecer, certo? Então, a Rússia não está mais colocando esses produtos no mercado. Agora eles têm que comprá-los de volta. É uma baita confusão para eles neste momento. É um país enorme, o quê? Uns 13 fusos horários de uma ponta a outra. E eles têm um problema enorme. Essas refinarias atendiam áreas e regiões inteiras. Quer dizer, faz o quê? 2 semanas a gente viu a principal refinaria que abastece Moscou ser completamente atingida e sair de operação. Então agora eles estão com falta de gasolina e diesel espalhada por todo o país. E aí o que fazer? Transportar de caminhão de um lugar para o outro? Eles praticamente não têm oleodutos, estão com sérios problemas para entender como vão resolver isso. E mesmo com essa crise de energia aparecendo de forma irregular, eles continuam sendo atacados com bastante sucesso, certo? Então, em algum momento e de alguma forma, eles vão ter que reagir a isso. Mas de imediato, todo o petróleo, o gás, o diesel e o querosene de aviação que eles estavam exportando provavelmente já não estão sendo exportados. Isso cria mais competição por esses produtos nos mercados abertos. É por isso que a gente vê essas margens de refino se abrindo. É por isso que a gasolina continua nesse patamar e não onde o Trump queria que estivesse, porque agora temos um enorme desequilíbrio e uma escassez de produtos que está prestes a piorar. E só a Rússia já seria uma história gigantesca, e deveria ser, e é. Mas eu não vejo isso em lugar nenhum. As matérias da Bloomberg falam apenas, tem um excesso de petróleo, está saindo muita coisa do Golfo. E eu não entendo o que estou lendo, porque isso é uma notícia enorme. E isso vai se impor. Acho que essa ficção vai acabar bem rápido. E a última coisa sobre a qual eu queria falar com você, que não tem a ver diretamente com petróleo e gás, mas é extremamente importante. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as consequências do que a gente tem visto até agora. Você mencionou mais cedo a questão dos fertilizantes. Na semana passada, a Casa Branca anunciou, de forma meio discreta, um programa de emergência para fertilizantes. Uma declaração de emergência que autoriza temporariamente a importação sem tarifas de fertilizante fosfatado vindo do Marrocos. O que está acontecendo exatamente? E a gente deve se preocupar com isso. Então aqui vai um desdobramento de toda essa história. Lembra que eu mencionei que a gente está vivendo uma espécie de policrise? Tem muita coisa que não está saindo do Golfo. Mesmo que agora o Golfo ainda esteja exportando petróleo, porque esses navios foram carregados antes, o que não está acontecendo é a retomada completa das atividades das refinarias por lá. E por que isso é importante? Porque um dos subprodutos do refino é o enxofre. Acontece que muito do petróleo é chamado de ácido. Esse ácido se refere justamente ao fato de que ele contém enxofre. No processo de refino, você limpa isso, remove o enxofre e aí consegue produzir um produto de qualidade como o diesel limpo. E você tem o enxofre como subproduto. Esse enxofre depois é transformado em ácido sulfúrico, que é enviado para várias partes do mundo. Ou então o enxofre é exportado e transformado em ácido sulfúrico em outro lugar. Como estamos com falta de ácido sulfúrico,
O problema é que a forma de transformar a rocha fosfática em fertilizante fosfatado depende justamente desse ácido. Então, na prática, estamos com uma escassez grande dessa substância agora. E é assim que tudo isso se conecta. Eu acho que a Flórida tem enormes reservas de rocha fosfática. O que falta é um jeito fácil de converter isso na quantidade de fertilizante fosfatado que a gente precisa. E, aliás, estamos competindo com o resto do mundo por esses mesmos recursos também. By the way, we're in competition with all that stuff from around the world too, so all these countries now have to try and chase. Então, agora todos esses países têm que correr atrás e disputar a quantidade de fosfato que conseguirem colocar às mãos. Esse seria o primeiro ponto. O segundo é o seguinte: se você olhar um gráfico do preço do urânio, vai ver que ele disparou. E nas últimas semanas, 4 minas anunciaram que tiveram que suspender as operações por falta de ácido sulfúrico. Isso mostra como esse é um produto derivado muito importante dessa região do Golfo. Vai muito além do petróleo, sabe? Porque quando o J.D. Vance fala algo como não temos todos os navios cargueiros passando, mas os petroleiros estão se movendo, não é bem assim. Aqueles navios cargueiros, os graneleiros, são eles que transportam o ácido sulfúrico. E a gente precisa muito disso. Então esse é um dos pontos que quase ninguém está comentando em... So it's one of the missing stories E isso vai ter algum impacto? Porque algumas questões com fertilizantes especificamente foram um problema no primeiro mês da guerra. Era época de plantio em muitos lugares e eles não conseguiram o suficiente. Aqui ficou muito caro. Vai ter alguma consequência na colheita agora no outono? A gente vai ver algum efeito disso ou ainda é cedo para saber? Provavelmente vai ser um pouco cedo demais para os Estados Unidos, vamos ver. Mas tem outros países onde o ciclo agrícola depende muito mais de fertilizantes e eles acabaram ficando sem. Então seriam países como, acho que a Tailândia teve alguns problemas e acho que Bangladesh vai ter dificuldades e o Paquistão também, provavelmente. Esses são países que importam uma quantidade enorme de fertilizantes. Basicamente, eles não têm produção interna. E aí sim, é bem provável que as colheitas no ano que vem sejam menores por lá. É um problema grande se formando. E a gente sabe que vai precisar resolver isso logo. Bom, tomara que sim. Mas não temos muito tempo para resolver tanta coisa. Esse ataque em nome mostra que a gente continua meio que se atrapalhando sozinho. Vamos ter que esperar para ver como isso vai se desenrolar. Mas somos muito gratos por você ter vindo aqui e chamado atenção para esse assunto, para a gente saber até o que procurar. A gente agradece de verdade. Muito obrigado. Foi um prazer, Daniel Davis. Sempre que quiser. E só para lembrar, acesse peakprosperity.com para acompanhar o Chris. Assim você não precisa esperar ele voltar aqui no programa. Ele tá com muita coisa acontecendo no mundo dele nesses dias. Todo mundo devia dar uma olhada lá. Então confere ele por lá. E a gente se vê na próxima. Aliás, o Patrick Henningsen também vai estar de volta aqui no programa em mais ou menos 9 minutos, ao vivo de Teherã. E pode acreditar, você não vai querer perder essa. Ele tem informações bem interessantes acontecendo por lá. Algumas até envolvendo recompensas por certas lideranças de Estado. Você vai se surpreender com essa. O Patrick vai trazer todos os detalhes ao meio-dia, horário do leste, daqui a uns 9 minutos. Te vejo lá no Daniel Davis Deep Dive. E você sabe que a gente não tem patrocinadores porque não gosta de encher você de propaganda. Eu não curto isso. Então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse episódio para alguém de quem você gosta. And send this to somebody you care about.